Josué Augusto agora, né? Também aí fazendo suas considerações iniciais. Já falamos com os nossos amigos, nossos ilustres amigos, quando estávamos nos bastidores. Eu disponibilizei o número 9930-9425. Este número para captar e catalisar as denúncias. E, assim, né? A gente não temos a real dimensão do que se passa. A gente faz uma projeção, mas por amostragem, as situações, os casos que nos têm chegado e que a gente tem denunciado são barbáries tremendas. É impossível, amigos nossos, a gente admitir que sentam-se nesses bancos, por esses templos afora, nesse estado de Pernambuco, pessoas que para ali se dirigem para adorar, para buscar refúgio, para buscar proteção, para buscar a alegria, a felicidade e o reino do Espírito. O que a gente percebe nessa IEADPE é um grande contingente de gente ferido, magoado, tá? Com depressão, com problemas mil. E esses problemas são tão graves que eles se irradiam entre a família, entre os negócios e entre as vizinhanças. Ora, é sabido e notório que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus gozava de um conceito irrepreensível, todo mundo admirava, os obreiros eram considerados, respeitados. Olha, um diácono, um presbítero, e havia um laço de amor, de fraternidade, consideração e respeito voluntário sem ser impositivo, né? Essa já é outra ala, se a gente for falar desse respeito imposto, indevido, né? Que endeusam o gestor presidente de uma forma descabida, impondo medo nas pessoas. Mas aí a igreja era assim. O que aconteceu? Nessa administração, que entrou aí há 26 anos, causou o terror. E os obreiros antigos, muitos dos quais já se foram, eles começaram a amortecer aquele choque. Não, isso é passageiro. Não, isso é uma luta, tá? Mas isso aí foi se agravando a cada dia, se agravando. E como eles não tinham a capacidade de reagir, sucumbiram a essa situação, a esse clima de terror dentro dessa igreja. Muitos morreram, isso é um fato. Mas hoje a gente recebe reclamações, lamentos, queixas de quem? Da família desses homens, dos quais muitos já se foram. Mulheres, homens que, assim, de uma maneira inconformada, eles não aceitam a amargura, o tratamento que foi dispensado, que foram dispensados aos seus pais, aos seus obreiros, que só queriam e só trabalharam nessa igreja. Mas foram embora, assim, numa áurea de sofrimento, de interrogações, sem entender o que estava ocorrendo. Deus, por que as coisas mudaram? Mas é luta. E Deus vai resolver. Morreram, mas deixaram esse legado triste para os filhos. E os filhos estão repassando esse legado nefasto, horrível, aqui em Pernambuco, para os netos e para as pessoas que ladeiam esses descendentes. Hoje, a pessoa ficou comigo, olha, tratou de umas coisas mas tão horríveis, tão desagradáveis para ela, está revoltada. Irmão Josué, eu não consigo mais ficar nessa igreja. Irmão Josué, a dor é profunda. O que fizeram com meu pai, o desprezo, o maltrato. Olha, passei fome, comi bofe, lavava a cabeça do gado para poder comer porque o açougue não vendia. E meu pai calado dentro de casa, meu pai morreu. E mesmo na morte foi desprezado por quem deveria amparar. Como é, irmão Josué? Então, as pessoas têm contado isso. Olha, meus nobres amigos e irmãos, a coisa é tão grave. A doença, conforme o professor Eliade Serafim falou aí, isso causa um problema sério de comportamento nas pessoas, que reflete na família, na sociedade, na escola, no trabalho. Pessoas que ficam doentes e muitas vezes não têm cura. Por quê? O lugar que deveria ser curado era a igreja. Mas quando chega na igreja, encontra esse lugar abrasador, hostil, esse lugar que faz mal à carne e ao espírito. Olha só, irmãos, o que é que acontece? Você que está me escutando. A pessoa que ligou para mim, e não foi uma pessoa só não, reclamando, irmão Josué, eu vou falar mais, e citava nomes, olha, fizeram isso com meu pai, com minha mãe,
muito sofrimento, já está na segunda geração, e os filhos, que eram netos dos obreiros, também agora passam por essa situação. Então, vejam, as pessoas, meus amigos, amorteciam, absorviam esse impacto, essa dor. Eu falo do que eu sei. Era para encontrar guarida, era para encontrar amor, era para encontrar um ombro, mas encontra hostilidade. E você quer ver uma coisa? O medo é tão grande, porque a força que emana da administração central impõe um medo tremendo. E essa força, meus amigos, foi materializada, foi mostrada, foi externada através de uma retroescavadeira possante. Não foi qualquer uma retroescavadeira. Através de uma caçamba, porque tem caçamba toco, tem caçamba trucada, tem caçamba reforçada, uma enorme caçamba. Amanheceu o dia no terreno daquela frágil, eu não quero aqui buscar emoção, né, tocar a emoção de ninguém, eu estou aqui tratando de um quadro real que vivemos e que se repete por esse estado afora, e as pessoas ficam caladas. Então, aquela frágil senhora acorda com aquelas duas máquinas poderosas, rondando o seu quintal. Filho com o fêmur quebrado, a senhorinha de 75 anos, uma filha que duas filhas que já têm traumas, os netos pequenos e aquelas duas máquinas que traziam a materialização do ódio e da vingança de uma gestão central que estava ali demonstrando o poder naquelas máquinas. Eu posso destruir, ninguém pode comigo. E eu acredito, meus amigos, que aquela senhorinha ali, ela olhava. Vocês viram o grito dela? Jesus, Jesus. Não é brincadeira. Você acordar e ver, além das máquinas, aquela nuvem como se fossem gafanhotos, demônios, sobre a sua propriedade, destruindo impiedosamente sob o grito e sobre o protesto daquelas pessoas. Por quê? Esse retrato, isso que ocorreu naquela propriedade, demonstra o que sempre foi pregado aos obreiros que já se foram, muitos, e aos os que estão por esse sertão fora. Não brinca comigo, porque a minha força é tremenda. E essa força materializou-se. Mas eu quero dizer, essa materialização dessas ameaças, dessa força, eu acho que foi um divisor de águas. Eu mesmo que acompanho os desvios de conduta e finalidade, há muito tempo, vocês sabem aqui, desta gestão, eu fiquei perplexo, surpreso, porque não sabia que a capacidade chegava a tanto. Meus amigos, não existia... Olha, deixa eu dizer aqui. O amigo Hafner foi militar, e nós sabemos aí pelo conhecimento, né, pela informação que é muito democrática, é o seguinte: quando existe guerra entre as nações têm que dosar o seu poderio bélico. Ele não pode usar para esmagar, ele não pode usar para vencer a guerra do dia para a noite. Ele tem que atacar na proporcionalidade. Recebeu um ataque, ele mede a força e responde com a mesma força. Porque você já pensou o que é uma nação poderosíssima recebe um insulto de uma nação pequena e despeja todo o seu poderio bélico? Então isso, nos tratados internacionais, não pode. Mas aqui em Pernambuco foi feito isso dentro da IEDPE. Mostrou-se, né, assim, comparativamente, um grande poderio demonstrado nessas máquinas poderosas, porque o pneu da retroescavadeira era coisa assombrosa. No quintal da senhorinha, mostrando uma força desproporcional, descabida. E eu gostei quando o doutor Miguel disse lá, na presença de todos, se eles tivessem recebido ordem para destruir a casa da irmã Cosma, eles teriam feito. Concluindo, eu quero dizer, meus amigos, meus irmãos, que nós aqui, embora muitos não acreditem, embora muitos não, pouquíssimas pessoas, né, que às vezes, olha, Josué é perseguidor, Josué está com inveja, Pedrosa, não. A despeito de qualquer coisa, nós vamos combater com todas as nossas forças essa ignomínia, esse opróbrio sobre essa igreja. E outra que eu quero concluir dizendo, não é só da gestão. A gestão faz isso porque tem o apoio geral e irrestrito de sua diretoria, que são homens descompromissados com a palavra de Deus, com o evangelho e com a verdade. Eles defendem os interesses particulares e escusos que não podem ser revelados e se apresentam à igreja como homens de Deus. Então Deus tem levantado aqui esse grupo de homens e essas telas aqui de vocês, esses microfones, para a gente dizer,
Nós vamos lutar até o final, com todas as nossas forças, para mostrar. E a vitória vai ser nossa, porque Deus está ao nosso lado. E o salmista dizia assim, né? Disse, olha, se Deus está ao nosso lado, eu não temo o que me possa fazer o homem. Então, meus irmãos, esse é o estado, e aí foi apenas uma forma de mostrar o que na realidade está em oculto. A capacidade de destruição dessa diretoria, dessa presidência, sobre quem ele quiser, chamado de membro ou congregado dessa igreja, e outra sem fiscalização do poder público e sem nenhuma ação. Graças a Deus que nós temos nos levantado, vamos continuar, e Deus tem dado aí essa proteção, essa defesa jurídica através do Dr. Miguel, e a gente vai vencer em nome de Jesus. É bom deixar claro a quem nos ouve que, obviamente, o Josué concluiu muito bem, que ninguém vai fazer nada, absolutamente nada, pessoal contra o senhor Ailton José. Claro, ele tem que se manifestar e se pronunciar e dizer se a ordem ou não para que isso fosse feito, o que é declarado, inclusive, pela senhora Cosma, que foi o senhor Ailton José Alves quem mandou, mas é claro que isso vai ser apurado. Agora, a questão, como o Josué concluiu, é que, e aqui também está presente o doutor Luiz Miguel e o doutor professor Eliabe Serafim também, que é da área operador do direito também, é a lei. Né? Eles infringiram a lei. Ninguém vai agir com a força dos próprios braços, ninguém aqui está falando em uma manifestação, vai lá, pessoal, contra ninguém, mas sim com a força da lei. A força da lei. Então, para que algumas pessoas não confundam achando que estamos falando aqui que vamos nos reunir para ir lá, para poder enfrentar, né? Nada disso. O doutor Luiz Miguel está tomando as medidas cabíveis, juridicamente falando, dentro da lei, porque eles sim, como disse o Eric Ribeiro muito bem, eles infringiram a lei, e o Giovanni Cardoso trouxe, elencou aqui alguns crimes que foram cometidos, e foram crimes por quê? Porque a tipicidade existem leis dizendo que essas ações constituem crimes, e é pela lei também, e com a força da lei, que eles serão confrontados, tá? Porque às vezes fala assim, a pessoa vai reunir, vai lá, todo mundo, nada disso.